dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos nessa? Muito bem, senhores, olha aqui. Dentre os movimentos ocorridos no início da República no Brasil, um está diretamente ligado a graves problemas sociais, graves problemas sociais como desemprego, a pobreza e principalmente a falta de higiene e saneamento básico. Ei, Valtemir, já respondeu, eu já sei. Uma das medidas tomadas pelo governo federal no Rio de Janeiro para amenizar tais problemas teve sérias consequências e gerou um movimento denominado de quê? Então, gente, o que está acontecendo? Né? Principalmente na capital, Rio de Janeiro, estava acontecendo o quê? Uma reforma na cidade. O Rio de Janeiro é a nossa capital federal, né? Isso até 1960, né? Quando vai ser transportada para Brasília, transferida para Brasília, lá na época do presidente Juscelino Kubitschek. Então, a capital do Rio de Janeiro era uma cidade que cresceu desordenadamente. O Rio de Janeiro cresceu muito, principalmente depois da época da mineração, com a chegada da família real mais tarde. Então, a cidade cresceu muito e sem qualquer planejamento. E, Valterberg, quando uma cidade cresce sem planejamento, o que acontece? Aí vem os problemas. Problemas de quê, Valterberg? De lixo, de esgoto ao céu aberto, problema de água potável, insetos, muriçocas, doenças transmissoras, doenças infecto-contagiosas. Naquela época, muita gente no Brasil morria de febre amarela. Volta a pegar a dengue, que hoje se fala, né, ou por conta da pandemia, quase ninguém lembra mais da dengue. Né? Volta a ver, doenças terríveis. A varíola, por exemplo, né, era outra doença que matava muito naquela época. Então, em virtude desse crescimento desordenado, sem planejamento, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade feia e fétida. Então, foi aí que apareceu um presidente da República chamado de Rodrigues Alves, e ele, em parceria com o prefeito, né, do Rio de Janeiro, que ele nomeava, o prefeito Pereira Passos. Olha o nome do prefeito que? Pereira Passos. Naquela época, o prefeito da capital, gente, ele não era do Distrito Federal, ele não era eleito pelo voto direto, era o presidente da República que o nomeava. Então, eles decidem fazer o quê? Eles decidem fazer uma reforma urbana no Rio de Janeiro. Era preciso dar áreas de modernidade à nossa capital federal. Era preciso cuidar do saneamento básico, era preciso combater as doenças infecto-contagiosas. A ideia era inspirar-se em Paris. Paris era a inspiração, pois é, gente, olha que massa isso, ó. Paris era a inspiração. Então, o Rio de Janeiro deveria ser a Paris dos trópicos. Paris era a inspiração. Então, para isso, era preciso abrir ruas e avenidas largas, até porque nesta época estavam chegando os primeiros automóveis no Brasil, certo? Era preciso cuidar, né, do esgoto, era preciso cuidar do esgoto, canalizar o esgoto, era preciso cuidar da captação da água potável e era preciso também combater as epidemias, as endemias, combater as doenças, dentre elas a varíola, que estava na época matando muito. E é neste exato momento que chega de Paris esse médico aqui, ó, recém-formado e especializado em doenças tropicais, o Oswaldo Cruz, né? E foi ele, como ministro da Saúde, na época chamava secretário da Saúde, que deu a ideia da vacinação obrigatória, né? Da vacinação obrigatória, certo? E é isso que acaba provocando o quê? A famosa revolta da vacina no ano de 1904. Vou também a revolta do Vintém. A revolta do Vintém foi lá durante o segundo reinado, né, quando aumentou-se o transporte coletivo, né? Tanto é que quando ocorreram aquelas manifestações de 2016 no governo Dilma, quando o transporte coletivo aumentou em 20 centavos, aí fizeram comparação, né, com a revolta do Vintém.
A revolta da Chibata é a revolta da Marinha do Rio de Janeiro, né? Volta e meia, isso em 1910, né? A revolta da Chibata, em 1910. Canudos é aquela questão do messianismo no sertão da Bahia. E contestado, né, gente? É como se fosse a versão da Guerra de Canudos, só que lá no sul do Brasil, na fronteira do Paraná com o Rio Grande do Sul. Beleza? Deu para entender a questão? Revolta da vacina é a resposta, senhores. Tchau, fiquem com Deus.